Um sci-fi original, mas que não é exatamente tão original, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Resistência, The Creator, novo filme de ficção científica dirigido pelo Gareth Edwards. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, que alegria é ver um grande lançamento nos cinemas de um filme de gênero de ficção científica, que é o meu gênero preferido de todos os tempos, que é 100% original, que não tá sendo baseado num livro, uma continuação, um reboot. É literalmente um projeto que partiu da mente de dois caras, um deles sendo especificamente o cineasta britânico Gareth Edwards. Ele é um especialista em efeitos visuais que despontou na indústria quando ele fez o filme independente bem barato, mas muito eficiente, Monstros, em 2010, que rapidamente colocou ele no mapa e garantiu um trampo para ele dirigir o Godzilla de 2014 da Warner Bros, né? Aquele reboot em grande escala e que originou sua própria franquia aí com Godzilla vs Kong. Essa pedra ainda tá rolando, e depois disso ele foi contratado para fazer o primeiro spin-off de Star Wars na Disney, o Rogue One, uma história Star Wars, que acabou sendo um filme bem aclamado, só que quem sabe, né, a gente leu os bastidores, o Gareth Edwards perdeu a direção do filme no meio do processo e foi meio que substituído pelo Tony Gilroy, que depois faria a série Andor também, e meio que pra mim deixou bem evidente quem que é a pessoa que realmente acertou no Rogue One. Mas agora, depois de todo esse tempo, né, Rogue One foi de 2016, já são 7 anos sem um novo filme do Gareth Edwards, ele volta com esse novo projeto original. É um roteiro que ele escreveu junto com o Chris Weitz, que é um dos roteiristas do Rogue One, e ele vendeu esse roteiro para 20th Century Studios em 2019. Como aconteceu a pandemia e todos os atrasos de produção, foi um longo período de desenvolvimento, com o Gareth Edwards tentando empurrar o método de produção dele, que é o de guerrilha, que é o de ter uma equipe reduzida, de ter menos pessoas num set, né? Ele conta que ele não entende porque que precisa de 300 pessoas num set, para dependendo da cena, o que também barateia bastante o custo de produção, né? Eu fiquei bem surpreso em ver que o Resistência custou apenas 80 milhões de dólares. Quando você olha pro visual, pra fotografia, pros efeitos, isso é o tipo de coisa que parece um filme de 200 milhões. Realmente, é impressionante o que o Gareth Edwards faz em toda a parte estética, técnica do filme. Você vê esse investimento na tela, porém, quando você começa a ver o que tem por baixo do Resistência, como que é a história, a mitologia, o que ele está tentando falar, aí é decepcionante, muito mais do mesmo. A história do filme é ambientada em um futuro onde a humanidade desenvolveu inteligência artificial a um nível extremamente avançado. Após os Estados Unidos sofrerem um ataque nuclear de uma IA rebelde, uma caçada política tem início para destruir qualquer tipo de robôs e IAs pelo mundo. Nesse cenário, o soldado Joshua, vivido por John David Washington, é incumbido de encontrar e destruir uma tecnologia que rastreia até a principal IA controladora, um androide na forma de uma criança, vivida por Madeleine Yuna Voiles. Eu lembro que quando saiu o primeiro trailer do Resistência, eu fiquei num misto assim de felicidade e desconfiança, feliz por todos esses motivos que eu já falei pra vocês. É um sci-fi original, uma grande produção de estúdio, faz tempo que a gente não tem filmes assim, né? E desconfiado porque tudo que eu vi no trailer, todos os pontos, todos os bits de história me lembraram vários outros filmes. Não me pareceu nada de original no sentido de história e conceito. Quando você vê filmes sobre guerra de IA contra a humanidade, obviamente você começa a pensar no Exterminador do Futuro, no Matrix, e essas são as duas grandes referências do filme, com um único fator de originalidade aqui pra mim, sendo o fato de que não é uma guerra absoluta, né? Não é a humanidade inteira que tá contra os robôs. Tem países que abraçaram a IA e estão defendendo ela, e você tem os Estados Unidos quase como uma força imperialista selvagem que vai atacando outros países com a justificativa de destruir robôs, né? E o Gareth Edwards e o Chris Weitz esboçam aí uma alegoria bem óbvia que não diz muito a respeito de nada sobre a guerra do Vietnã. Ele traz ecos do Apocalipse Now, especialmente porque a maioria dos robôs que são caçados aqui estão num país asiático, então você tem toda aquela iconografia que remete ao conflito do Vietnã, que notoriamente é uma das derrotas mais bruscas dos Estados Unidos em termos de guerra. E além disso, o Weitz e o Edwards também criam um paralelo meio estranho, que pra mim não pareceu muito legal, entre a inteligência artificial e os monges budistas. E sabe, tudo bem você usar fórmulas que já estão estabelecidas, que já foram contadas anos atrás. Você me fala que tem um filme de humanos contra robôs, pô, tô dentro, é nóis, é o tipo de história que eu gosto, mas eu acho que o que
tem que fazer a diferença é a condução, é a execução, é como você pega aquela fórmula que já existe e nem precisa mudar ela, mas como você executa. E eu acho que tem um problema grande aqui no Resistência, que é justamente essa condução do Edwards, esse roteiro que ele coescreve com o Chris Weitz. Outro tropo muito famoso de cinema que tá absurdamente em excesso agora é aquele popularizado pelo Lobo Solitário, que envolve você ter um cara mais velho, um veterano, cuidando de uma criança ao longo de uma jornada, né? E esse tipo de história tá sendo tão usada nos dias de hoje que qualquer vestígio dela você já sabe exatamente o que vai acontecer. E o problema do Resistência é que, obviamente, ele estabelece que isso vai acontecer entre o John David Washington e essa menininha, mas acho que meio que com medo de abraçar o clichê, ele ignora o fator mais importante para esse tipo de história, que é você se importar com a relação dos dois, né? Se o John David Washington é um soldado que vai trair os superiores dele, que vai questionar tudo que ele acredita, você tem que ter um envolvimento bom, funcional entre essa criança. E isso pra mim não acontece em momento algum. Eu acho que a química dos dois não é muito boa. O John David Washington tá mais ou menos assim, sabe? Ele é carismático, mas ele tá preso num subtexto melodramático envolvendo a esposa grávida que ele perdeu, que é o clichê do clichê, né? E pra mim não torna ele um personagem muito interessante. E nem a Madeleine Yuna Voiles, infelizmente, ela não me convenceu muito. E tem pontos em que chega a ser meio irritante até. Não é o tipo de relação do mentor e da criança prodígio, né, que tem algum tipo de poder especial, dessas aí que saíram recentemente, sem sombra de dúvida, a mais fraca de todas. E eu reparo que essa questão emocional de se apegar a personagens é um problema meio recorrente com o Gareth Edwards. Isso já acontecia no Rogue One, pra mim. Eu acho que os personagens ali não têm um envolvimento muito bom. No Godzilla de 2014, que é sofrível, né, eu não sei vocês, mas eu não gosto daquele Godzilla. E o Edwards, ele até repete um dos momentos, né, mais melodramáticos do Godzilla, que é o Bryan Cranston com a Juliette Binoche na janela. Tem uma cena igualzinha no Resistência, então acho que esse é o ápice de dramaturgia do Gareth Edwards. São duas pessoas se despedindo através de uma janela de vidro. Agora, o aspecto inquestionável onde o Resistência tá se sobressaindo é o visual, é a estética, e isso qualquer frame do filme vai te responder. O Edwards, mais uma vez, trabalha com o diretor de fotografia Greg Fraser, que é um dos nomes mais quentes da atualidade, do Duna, do The Batman, e ele trabalha com outro diretor de fotografia, o Warren Sofer, criando um visual que é maravilhoso, é estupendo. Eles trabalham com uma razão de aspecto um pouco mais achatadinha, que é o 2,76:1, a mesma que usaram em filmes como Ben-Hur e Os Oito Odiados, o que imediatamente te evoca uma sensação de épico, de escala. E o Resistência faz jus a isso com quadros muito bonitos que trazem essa mistura de paisagens naturais e expressionistas com elementos de ficção científica, bem cyberpunk. É muito realista e bonito ao mesmo tempo, quase como se fossem artes conceituais ganhando vida, muito bem suportadas por efeitos visuais impressionantes. De novo, é um filme de 80 milhões que parece que custou 200, né? Quando você me fala que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania custou 200 milhões, não faz muito sentido, mas se você me falasse que Resistência custou 300, eu falaria, tá, faz sentido. Mas ao mesmo tempo, em vários momentos é isso que parece, né? Quadros bonitos, artes conceituais ganhando vida. O Gareth Edwards é muito bom com o olhar, ele sabe para onde apontar a câmera, ele sabe o que faz um bom enquadramento, mas eu não senti muito envolvimento, muito pulso em sequência de ação, em tiroteio, em perseguição de nave, em luta com robô. É tudo muito burocrático, pragmático, como se ele estivesse tão encantado pela beleza do que ele tem ali, que você meio que não consegue entrar, sabe, né? O James Cameron cria quadros e paisagens incríveis com os filmes do Avatar, mas ele tem sempre uma linguagem, uma mise-en-scène e um domínio do espetáculo que sempre te deixam bem entretidos, né? Você tá sempre dentro do filme. No Resistência, isso não aconteceu muito pra mim. Eu acho que todas as cenas de ação, de espetáculo, são bem qualquer coisa, não ficou nada muito memorável pra mim, além da beleza dos quadros. E mais uma vez, apesar dos efeitos serem ótimos, o design deles também te remete a várias outras coisas. O próprio visual dos androides com aquela placa de CPU na cabeça lembra muito o Ex Machina, vários personagens do IA do Steven Spielberg, e os veículos e misto de tecnologia trazem um pouco do Star Wars do Gareth Edwards. Tem uma estação/nave militar americana
americana que chama Nômade, que é um conceito interessante até, né? É praticamente a Estrela da Morte, né? Ela sai por países preparando um grande raio de morte. É a mesma coisa que ele fez no Rogue One. E eu também tive um problema, isso é muito coisa minha, tá? O Gareth Edwards, ele tá meio que no meio entre o que ele quer fazer com as armas de fogo, né? Porque ao mesmo tempo elas parecem armas de fogo normal, né? Que atiram projéteis, mas também meio laser, só que não é nenhum nem o outro e fica no meio do caminho. E toda vez que tem um tiroteio, me pareceu muito tosco. Me pareceu meio fake, me pareceu que fosse uma paródia. Então eu tive uns problemas conceituais e estéticos aí. E olha, ainda falando sobre som, eu fiquei surpreso quando os créditos rolaram e eu vi que o Hans Zimmer fez essa trilha, porque olha, esse é facilmente um dos trabalhos mais genéricos e sem impacto que ele já fez. Mas eu acho que a definição perfeita para mim do Resistência é que o Gareth Edwards fez um filme do Neil Blomkamp, né? O Neil Blomkamp, ele tornou muito popular esse estilo de misturar a política e o realismo com os efeitos de cyberpunk, principalmente no Distrito 9, no Elysium. Para mim, todos os robôs do Resistência, os robôs que não têm faces humanas, são chapados de algum filme do Neil Blomkamp, né? O Gareth Edwards fez a versão sofisticada, limpa, bonitinha, mas sem alma alguma, sem emoção alguma do que o Neil Blomkamp poderia fazer. Eu aprecio e respeito quando um estúdio investe muito dinheiro numa ideia original e dá pra você ver que esse dinheiro foi bem gasto em cenário, em efeitos, em fotografia, mas no fundo assim não tem uma história, não tem personagens, não tem nada assim que realmente te envolva e torne a viagem tão memorável. Pra Resistência, eu dou uma nota 4. Isso me parte o coração de verdade, eu sou um grande defensor da ficção científica, eu vi que muitas pessoas gostaram do Resistência e eu tava bem animado pra ver, eu falei, poxa, um filme original, isso é tudo que eu quero, mas infelizmente eu não posso forçar a me gostar de um filme só porque ele é um conceito original, né? Eu acho que ele tem que funcionar por conta própria e muitas coisas funcionam aqui, mas eu acho que pra mim é mais uma bola fora do Gareth Edwards, porque eu acho que o que funcionou no Rogue One foi mesmo do Tony Gilroy. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Resistência, suas expectativas para esse filme e o que vocês acham, no geral, do trabalho do Gareth Edwards. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.